Então, bom dia a todos. A nossa apresentação de hoje, eu fui convidada aí pela Secretaria de Meio Ambiente aqui do município de Timbiras, e eu vou estar apresentando para vocês o tema restauração de ecossistemas, né? Eu sou a professora Inalda, aqui do IFMA Campus Codó. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Eu estive aí em 2019, né, para também uma semana de meio ambiente, e este ano nós estamos nos reencontrando e nós vamos falar um pouquinho sobre essa temática, né, que é justamente sobre os ecossistemas. Esse tema, ele é um tema que foi escolhido pela ONU, né, para que seja, inclusive, iniciada ou implantada a década 2021-2030. Vocês vão verificar pela apresentação, né, que eu vou mostrar para vocês, essa escolha que foi feita, tá, pela ONU. Aqui, inclusive, tem uma programação que foi mostrada pela própria Secretaria de Meio Ambiente, né, pela Semana de Meio Ambiente do município de Timbiras, e eu gosto, inclusive, de mencionar, às vezes, o que as secretarias ou órgãos estão propondo. Nesse caso, na programação, pelo slide 3, né, número 3, dá para a gente perceber que é uma programação voltada mesmo para o Dia do Meio Ambiente, envolvendo essa temática de restauração de ecossistemas, porque envolve ação, né? É isso que eu estou percebendo, inclusive, com a programação, não apenas atividades ligadas a palestras, né, ou outro tipo de atividade, mas também ações, né, ações da gestão e da secretaria, o que é louvável, porque isso faz com que a semana não fique apenas com falas, mas também com ações. Claro que isso pode ser continuado, tá? Essas atividades, essas ações, elas são sempre muito bem-vindas, né? E em qualquer época, inclusive período do ano. Eu escolhi colocar, inclusive, aqui no slide 4, o slogan, né, do Dia Mundial do Meio Ambiente, que a ONU propõe. Ela colocou isso aqui, inclusive, em várias publicações em sites, né, assim como também guias que eles publicaram, para que nós possamos ter um entendimento sobre esse tema, a restauração dos ecossistemas. Então, esse é o tema do Dia Mundial do Meio Ambiente, que vai acontecer no Paquistão, né, a sede desse ano é o Paquistão, 2021, e esse tema proposto pela ONU, como eu já falei, é muito feliz, porque esse momento nós precisamos realmente estar repensando o que nós devemos fazer para que as nossas ações, elas sejam ligadas à situação ou problemáticas ambientais, tanto a nível de país, como também a nível de mundo. Algo que aparece também aqui para nós é referente aos ecossistemas, né? Então, eu coloquei para vocês o que significa ecossistemas, né? Vai aparecer uma imagem no slide 5, com essa pergunta, né? O que são ecossistemas? E eu trouxe alguns autores, né? Esses autores são justamente da área de meio ambiente, né? Da área de ciências ambientais, tá? Então, slide 6, a gente vai ter aqui, portanto, alguns conceitos, né? Que teóricos, eles abordam sobre o ecossistema, o que significa esses ambientes. Então, um ecossistema, ele é, na verdade, um sistema de organismos vivos, né, do meio com o qual troca tanto matéria como a própria energia, e também pode ser citado como um conjunto de uma comunidade, de diferentes espécies, né, que interagem umas com as outras, e também com seu meio físico de matéria e energia, tá? Dentro dos ecossistemas, o que nós vamos encontrar? A gente vai encontrar alguns componentes, né? Esses componentes podem ser bióticos e abióticos, tá? Então, essa interação entre esses componentes é que vão compor os ecossistemas. Esses componentes bióticos envolvem as plantas, os animais, os micro-organismos, né? Os abióticos envolvem a água, o solo, o relevo. Inclusive, esses conhecimentos, eles estão dentro da ciência, né, de algumas ciências, como a biologia, a parte da ecologia, né? No ensino fundamental, os alunos que estão tanto no fundamental menor como maior, eles aprendem dentro da disciplina de ciências, né? Então, os professores de ciência, de biologia, de química, de geografia, sempre abordam esses conceitos nos livros, né, com apoio dos livros didáticos. E, na nossa palestra, a gente precisa entender, então, o que são esses ambientes, né, como é que eles interagem e qual é a importância, então, de restaurar os ecossistemas de modo geral. O planeta em si precisa saber mais a respeito disso, né?
sobre os ecossistemas de modo geral. Então, por que nós devemos restaurar os ecossistemas? Deve ser uma pergunta intrigante, né, para todos nós brasileiros, nós aqui do Maranhão, né, do município de Timbiras, de Codó, de Coroatá e de outros municípios aqui próximos. O que nós temos aqui, o que tem a ver isso com o nosso modo de vida, né, com o que nós propomos, com o que nós fazemos no nosso dia a dia, o uso, inclusive, de várias partes, né, do nosso planeta. Então, a restauração dos ecossistemas, por exemplo, para as cidades, isso é muito bom, porque envolve a restauração das florestas urbanas, que é algo necessário para os nossos dias, até porque nós temos aí picos de calor, né, em vários meses do ano, para a nossa região em especial, que são justamente devido à questão do uso do asfalto, né, que é algo que tende a propagar temperaturas mais elevadas. Então, assim, quando se trata do tema restauração de ecossistemas, envolve também a questão das cidades, né? Não só os ecossistemas naturais precisam desse reforço, mas também os ecossistemas artificiais, que no caso envolve aí as cidades, a parte urbana, né? E além de também trazer um pouco mais de conforto térmico às florestas, né, à vegetação de modo geral, além dela estar resfriando o ar, reduzir essas ondas de calor, ela vai também trazer outros benefícios, né? Pode proporcionar áreas de lazer para a comunidade. Em outros ambientes, por exemplo, nos ambientes naturais, pessoal, os manguezais, vamos supor, né, nas costas, nas áreas litorâneas, os manguezais, eles sendo recuperados, que é o que já está acontecendo no mundo, né, eles podem fornecer, sabe o que? Defesas naturais do mar, né, contra aumento de tempestades. Nas áreas mais altas, né, a restauração das florestas, portanto, a recuperação verde das encostas, elas podem proteger as comunidades até mesmo de deslizamento de terras, né, de avalanches, que são, inclusive, proporcionados pelo clima. Então, existem vários benefícios, né? Por que restaurar ecossistemas? Porque justamente vai trazer benefícios, vai trazer saúde e bem-estar para a população mundial, né, de várias partes do planeta, que é o que vocês podem ver em algumas imagens que eu trouxe para vocês. E aí, o que significa isso, né? O que significa restaurar? Como é que nós podemos restaurar os ecossistemas? Nós, aqui do Maranhão, em especial, né, que temos, assim, um estado belíssimo, o estado do Maranhão, tem aí, portanto, muitas potencialidades, né, socioambientais, rios, solos, né, importantes, mas está precisando fazer, né, tomar alguma atitude em relação às questões ambientais que nós temos aqui dentro, sobre o modo de produção, né, tem a ver também com atividades, né, ligadas por exemplo, a que provocam impactos ambientais nos rios, nos recursos hídricos, né, que a gente tem, inclusive, aí o rio Itapecuru, na nossa parte do Maranhão, que é o leste maranhense, tem aí, portanto, vários tipos de impactos que estão sendo gerados pela ocupação desordenada, né, nas suas margens, inclusive, em alguns pontos não existe mais margem, né, não existe mais mata ciliar, e, portanto, a importância de estar restaurando os ecossistemas, tanto urbanos como os naturais, tem a ver, inclusive, com esse bem-estar, como eu já falei para vocês. Nesse slide 9, dá para a gente perceber, inclusive, o processo de restauração, como é que ele acontece ao longo de anos. Por isso que a ideia da ONU, a proposta da ONU, é implantar uma década, né, para restaurar os ecossistemas. Isso não é feito em um dia, isso não é feito em um ano, isso é feito, por exemplo, em vários anos, inclusive para iniciar, o início da restauração, propondo uma década, tá? Então, no slide 9 dá para a gente ver, né, como que vai acontecer isso, como que pode estar acontecendo, ou que poderá vir a acontecer em algumas áreas, né, em alguns ecossistemas naturais. Por exemplo, áreas que antigamente eram de cerrados, que já foram desmatados, podem ser recompostas. Eu vou, inclusive, mostrar para vocês um exemplo de recomposição florística a nível nacional, a nível de Brasil, né, que poderá, inclusive, tomar aí um cenário internacional, né, que é o caso que está acontecendo no Rio Araguaia, a proposta aí de recomposição florística de 40 quilômetros, de um trecho de 40 quilômetros, né, do Rio Araguaia. Então, assim, é algo bem interessante, né, como exemplo que nós temos aqui no nosso país e também para regiões mais próximas do nosso estado. No slide 10, eu trouxe para vocês aqui qual é o objetivo, né, proposto aí por essa década de restauração de ecossistemas. Então, o slide 10 mostra as imagens
de biodiversidade, mas também de um cenário que está sendo atacado, né? As regiões do planeta, as florestas em especial, estão sendo atacadas por atividades humanas ou antrópicas, que são atividades que causam danos ambientais, tá? Eles, inclusive, tiram as propriedades químicas, eles alteram as propriedades químicas, físicas e biológicas desses ambientes, né? Então, o objetivo dessa década de restauração é esse, é aumentar os esforços para restaurar o que já foi degradado, que já foi perdido, e, inclusive, criar as medidas eficientes, né, para combater a crise climática, em especial essa crise que está sendo aí considerada uma das grandes crises a nível ambiental do planeta, né, porque já existem estudos pela própria ONU, inclusive em organizações que não são da ONU, como universidades, que estão, inclusive, estudando as consequências desse aumento das temperaturas, né, o que o clima pode trazer, né, de consequências, né, essas alterações climáticas. Além disso, também tem a questão alimentar, a questão hídrica, né, a perda de biodiversidade, o planeta que já existem, inclusive, algumas mensurações, existem já alguns estudos que estão mensurando essa perda, né, que é enorme. O que a gente pode observar? Qual é o cenário que nós temos hoje? Então, o cenário, atualmente, ele envolve aí, nesse processo de restauração, segundo alguns documentos, o próprio documento Fatos e Números da ONU, né, que foi implantado inclusive nos sites da ONU este ano, eles colocam que essa restauração e as outras soluções naturais, elas podem fornecer um terço de mitigação que vai ser necessária até o ano de 2030. Então, a ideia é chegar até 2030, né, para que o aquecimento global fique aí abaixo de 2 graus, né, e, ao mesmo tempo, também ajudar aí as sociedades e economias a se adaptarem a essas mudanças, porque nós vamos ter que nos adaptar. Isso já é, inclusive, claro, é de certeza que os seres humanos vão precisar se adaptar aos ambientes daqui para frente, como já está acontecendo em algumas partes do mundo, né? Outras grandes aglomerações urbanas, né, de várias partes do mundo, já estão tentando, na verdade, restaurar o que já foi perdido, para que eles não tenham crises mais sérias, como já está acontecendo ao redor do planeta. Então, esse documento, Fatos e Números, é muito importante que a gente leia, que a gente conheça. Eu tenho esse documento, né, estou lendo, inclusive, de forma assídua, para que os alunos possam entender, né, os nossos alunos do curso de Meio Ambiente, que é um curso importantíssimo para a formação de capital humano, né, para entender um pouco dessas demandas ambientais aqui no estado do Maranhão e a nível de país, né. Outro cenário também que nós precisamos entender é que restaurar, né, significa o quê? Restaurar 15% das terras hoje convertidas nos lugares certos vai evitar extinções, né, de espécies que já estão, inclusive, aí em vias de serem extintas ou muito, né, próximas de serem extintas. É o que mostra aí o slide 12, mostrando aí algumas espécies, portanto, que estão com essa tendência, né, devido justamente às mudanças. Eles não estão conseguindo, algumas espécies não estão conseguindo se adaptar no mesmo ritmo que está havendo aí a questão dos impactos ambientais ao redor do mundo. Então, as perdas, por exemplo, de composição florística, né, tanto a flora, como a fauna, como o solo, o relevo e as alterações climáticas, tem feito com que várias espécies de animais, né, possam, inclusive, perder essas características de adaptação, e aí elas não conseguem se manter vivas, né, vão, portanto, entrar em processo de extinção ou já estão mesmo dentro do processo de extinção. No slide 13, eu estou chamando a atenção aqui para os objetivos do desenvolvimento sustentável, tá? São 17, mas eu trouxe apenas um para ressaltar, que é justamente como é que essa restauração vai contribuir para que se cumpra esses objetivos. Então, o cumprimento desses objetivos, né, a restauração dos ecossistemas vai trazer, inclusive, a questão da eliminação da pobreza e da fome. Vai envolver, inclusive, a questão social, que é muito importante a gente, né, relembrar que a parte social, ela é algo que marca bastante para nós, como humanidade, porque nós vemos muitas pessoas ao nosso redor passando fome, porque justamente não tem mais as condições de plantio, né? Os cultivares, eles não estão mais produzindo como antes, o solo, inclusive, já perderam
né, já perdeu parte dos nutrientes que são necessários para que haja uma manutenção da produção dos sistemas produtivos. Então, é necessário que realmente haja essa década, haja a implantação dessa década de restauração de ecossistemas, para que, inclusive, os seres humanos, a humanidade, de modo geral, possa ter, inclusive, a questão da eliminação da pobreza e da fome, né? Então, é uma questão não só ambiental, é socioambiental, diga-se de passagem. Então, é um tema que, portanto, está imbricado aí em várias questões de dinâmicas sociais, dinâmicas políticas, de dinâmicas ambientais, né? E dinâmicas biológicas, de um modo geral. É isso que eu tenho a passar para vocês, né? E mostrar, portanto, o que nós devemos fazer, tá? Mas existem aí vários tipos de estudos que mostram o que está acontecendo, né, nos ambientes, a valoração dos ecossistemas, inclusive, está em alta, né? Eu tenho aqui, inclusive, um estudo do documento também Fatos e Números, onde ele mostra, por exemplo, que em relação ao valor dos ecossistemas, um exemplo, o valor, as árvores nas ruas, né, elas têm proporcionado aí, por exemplo, uma redução de temperaturas, como eu já expliquei até, inclusive, antes, né, reduzindo, inclusive, essas temperaturas no verão. Então, isso vai permitir, como eu disse antes, bem-estar, qualidade de vida, isso significa qualidade de vida, tá? Isso vai beneficiar, inclusive, 68 milhões de pessoas ao redor do planeta. E um ponto que nós precisamos destacar é que essa degradação dos ecossistemas, né, embora a gente esteja falando da restauração, mas é lógico que a gente precisa falar do que está acontecendo, o inverso, né? Porque hoje o que a gente vê é o inverso, não é a restauração, e sim processo de degradação dos ecossistemas. Então, essa degradação, ela está afetando o bem-estar das pessoas, e isso não são poucas pessoas, não, são cerca de 3,2 bilhões de pessoas que estão sendo afetadas, ou seja, 40% da população mundial está sendo afetada pela degradação dos ambientes, é o que mostra, inclusive, o slide 15, né? O cenário, inclusive, a gente mostra aí, pela visão que nós temos, de um cenário desolador, né? Seres humanos vivendo em um ambiente como se não fosse mais o planeta Terra que nós conhecemos, mas como se fosse um outro planeta Terra, né? Aquele de ficção científica que nós costumamos ver nos filmes de Hollywood. É basicamente esse cenário que nós temos hoje e que está sendo propagado, inclusive mostrando o que nós temos que fazer de forma mais proativa, né? Para que não aconteça um cenário pior do que já está acontecendo, tá? Eu trouxe aqui para vocês também um pouco sobre a questão do reflorestamento, né? O que está acontecendo, na verdade, o desmatamento. Olha, em relação à degradação dos ecossistemas, então, todos os anos nós temos uma perda, né, de florestas ao redor do mundo. O Brasil, inclusive, tem isso. Nós temos números, né, publicados por vários órgãos a nível federal, órgãos ligados às próprias universidades, aos centros de pesquisa, né, que mostram quanto que nós estamos perdendo. Isso equivale a, basicamente, à Coreia do Sul por ano. O território da Coreia do Sul por ano. São 10 milhões de hectares de florestas em relação às perdas, né? Isso por ano, tá? No solo, pessoal, a cifra, ela passa para trilhões. São 6 trilhões por ano que nós perdemos, tá? De características do solo, que eram importantes, né, que inclusive ajudavam a produzir os alimentos, mas que estão sendo perdidas, né? Então, esses serviços ambientais, os serviços que a natureza proporciona, ela não está mais proporcionando e nem continuará se houver apenas degradação e não restauração, tá? Esse é o ponto. Se continuarmos apenas degradando e não restaurando, o que vai acontecer é a perda completa da natureza, dos serviços ambientais que a natureza proporciona, inclusive incluindo os elementos naturais que ela tem. É o relevo, é o solo, é a vegetação, tá? E outros tipos de elementos ou componentes que são interessantes que a gente fale, que a gente aborde, que a gente mostra em estatísticas. Em relação à água, eu não falei ainda, mas vou falar agora, né? Em relação à água, o que nós estamos perdendo é uma cifra também muito elevada, cerca de 30% dos ecossistemas naturais de água doce desapareceram desde os anos 70, 1970, no século XX, e essa cifra tem continuado, né? Vou até mostrar aqui algumas imagens de alguns ambientes, isso aí o número 18 dá para a gente ver, né? O quanto que nós perdemos, são 30% de ecossistemas naturais, somente de água doce, e os que existem, o cenário não é muito bom, né? Os que ficaram, o cenário não é muito bom. Em ambientes urbanos, por exemplo, aqui em Codó são 13 quilômetros
13 quilômetros de perímetro urbano, onde nós temos a presença do rio Itapecuru. Pois nesses 13 quilômetros, dá para a gente perceber as inúmeras atividades danosas que têm provocado, inclusive, consequências graves para esse ambiente, para esse rio, para esse recurso hídrico, porque ele é considerado um recurso hídrico, porque está sendo utilizado pelas populações, né, por onde, inclusive, ele está fazendo com que haja o uso, né, dessa água. Então, assim, boa parte da população do estado do Maranhão utiliza a água do rio Itapecuru para o seu consumo, e essa água não está mais com as propriedades naturais que ele tinha antes, tá? Então, isso significa perda também do sistema, né, de água doce, tá? Que é algo importante a gente também tratar aqui, tá bom? São inúmeras estatísticas. A gente vai perceber, inclusive, aqui, por exemplo, a questão dos peixes, né? Se falamos da água, temos que falar da fauna, né, do ambiente aquático como um todo. Então, 1/3 dos estoques globais aí de peixes está sendo sobreexplorado, fica, inclusive, bem redundante a gente falar, né? Mas, assim, é uma perda muito grande, porque está havendo, com essa pesca, principalmente a pesca industrial, está havendo poluição dos mares, em níveis também alarmantes. Nós temos problemas aí com os recifes de corais, né, que também estão sendo atacados por esse tipo de atividade, porque chega, inclusive, a esse ecossistema, né, e tem um problema aí, inclusive, com a pesca doméstica, né, a pesca mais comum, artesanal, que é capturar espécies ameaçadas de extinção, né? Então, assim, esses ambientes de água doce, assim como de água salgada, que fornecem alimentos, tem que se rever, inclusive, esses dados, porque o que a gente pode perceber é que está havendo muita perda desses estoques de peixes, inclusive levando à extinção de algumas espécies, tá bom? No slide 20, dá para a gente perceber aqui os impactos da degradação do bem-estar, né, humano. O principal ponto aqui é a questão do aumento de epidemias, né, aumento aí de surto de doenças, que é nesse caso agora que nós estamos vivendo, não é nem de uma epidemia, é de uma pandemia, né, porque está sendo afetado também essa questão dos ambientes naturais pelos seres humanos. Então, isso causa danos, né, inclusive, em alguns casos, irreversíveis, né. A gente espera que esse que está acontecendo atualmente seja reversível, a gente aposta, inclusive, aí que a ciência vai conseguir dominar, né, nos tranquilizando, inclusive, né, vai conseguir dominar esse tipo de surto, né, de doença, mas nós não sabemos no futuro, né, se vai haver um controle, se ela vai conseguir chegar, inclusive, a resolver o problema o mais rápido possível, tá? No slide 21, eu coloquei aqui para vocês um exemplo de oportunidades. Então, já que falamos bastante de degradação, primeiro da restauração, mas também falamos dos problemas, né, da degradação dos ecossistemas, tem aqui alguns exemplos de oportunidades e benefícios da restauração. Então, são vários benefícios. Restaurar ecossistemas traz benefícios, né? Dentre esses benefícios, é justamente a questão das bacias hidrográficas, que poderão proporcionar e até economizar cerca de 890 milhões por ano em custo de tratamento de água para as concessionárias de algumas cidades do mundo, do planeta. Então, isso é algo interessante, esse é um marco muito interessante, porque nos mostra que nós temos que começar a restaurar. Quem já começou no mundo vai continuar. Quem ainda não começou vai ter que iniciar essa década de restauração, para que haja esses benefícios, né? Que é o que a gente está propondo, inclusive, aqui como exemplo. Estou trazendo vários exemplos para vocês. Agora eu vou mostrar, inclusive, algumas iniciativas internacionais, o que está acontecendo ao redor do mundo, né? Para que haja um controle desse tipo de degradação, tá? Dos ecossistemas. Por exemplo, tem aí o foco na biodiversidade, existem algumas áreas que são prioritárias para restaurar, justamente voltada para a biodiversidade, que é o que mostra aí o slide 22, que é um mapa, né? Esse mapa aí é de um documento internacional, onde ele tem, inclusive, alguns estudos bem interessantes, né? Esses estudos estão voltados para essas questões de restauração, tá? A mitigação de mudanças climáticas envolve aí a minimização de custos, né? E até mesmo outros tipos de critérios que poderão ser abordados com esse tipo de iniciativa, né? Trouxe aqui uma das iniciativas, foi justamente a iniciativa que o Paquistão está fazendo já em alguns lugares do mundo, mas assim,
trouxe o exemplo do Paquistão, que é, inclusive, o país sede este ano do Dia Mundial, né? Onde eles estão restaurando manguezais, tá bom? Esses manguezais que estão sendo restaurados vai trazer muitos benefícios, né, para eles, tanto para eles como também para a população mundial, tá? Porque quando você tenta restaurar uma parte do planeta, pode ser uma costa litorânea, né, pode ser, inclusive, uma área mais terrestre, né, mais distante, continental, no caso, mais distante do litoral, por exemplo, florestas, né, áreas de encostas, tá? Áreas mais altas, margem de rios, né, áreas de nascentes, no entorno de nascentes. Então, tudo isso tende a trazer realmente mais conforto, né, tanto bem-estar humano e também traz benefícios para a biodiversidade. Então, esse exemplo do Paquistão, no slide 23, nos mostra isso, né? A pretensão deles é recuperar boa parte dos manguezais, né, do país, né? É um exemplo de membros de comunidades, aqui são exemplos de iniciativas internacionais de restauração de ecossistemas, tá? Então, nesse slide 24 é isso, são membros de comunidades locais de um país, no caso é a África do Sul, onde foi feito um plantio, né, para restaurar uma parte do que já tinha sido degradado no ano de 2010. Já tem um tempinho, mas isso reforça que existem iniciativas ao redor do mundo já há algum tempo, algumas décadas, né? E que esta década que nós estamos é a década que tem que realmente dar esse pontapé mais, vamos dizer assim, mais acelerado, né? Nós temos que acelerar as iniciativas para que haja realmente uma restauração de forma mais rápida, né? Esse é o objetivo, essa é a proposta, é isso que nós incentivamos, inclusive, aqui no Instituto Federal do Maranhão, Campus Codó, a gente tem acompanhado aí alguns estudos referentes à questão das sementes, né? Por exemplo, a coleta das sementes aqui na nossa região, que é do Cerrado, predominantemente, e que precisa fazer estudos para entender melhor essa dinâmica, né? Essa introdução dessas sementes, dessas espécies em vários ambientes, tá? Então, nesse documento que está sendo mostrado aqui no slide 24, o que a gente pode perceber é isso, são iniciativas ao redor do mundo, e isso está dentro de um documento maior chamado Padrões Internacionais para a Prática de Restauração Ecológica. É um documento muito interessante para nós que pesquisamos o tema, mas também para a comunidade como um todo, que precisa ter essas informações de forma mais enfatizada, né? Aí no slide 25, nós temos um exemplo de iniciativa brasileira, né? Isso aqui é um exemplo, inclusive, recente, está sendo publicado recentemente, que é justamente da Fundação Black Jaguar, onde eles estão fazendo um monitoramento, né, de uma certa atividade de restauração ecológica no Araguaia, né, no Araguaia, aqui próximo. Eu digo próximo, não que esteja aqui a alguns poucos quilômetros, né, mas, assim, próximo do Maranhão, tá? E que, portanto, vai ser algo interessante do ponto de vista maior, né, macro, a gente poderia colocar numa escala macro, para que nós possamos entender o que pode acontecer em escala micro, né, em escala local, né? Eu digo assim, porque às vezes a gente imagina que só os grandes ambientes, as grandes áreas, as grandes florestas é que devem passar, né, deve ser prioridades, mas na verdade a gente tem aqui os ambientes locais, as bacias hidrográficas, por exemplo, no nosso estado, todas estão necessitando de estudos e também de algum tipo de projeto de restauração desses ambientes, né, da biodiversidade desses ambientes. E aí eu me refiro, inclusive, à bacia do Itapecuru. Nesse caso aqui, do slide que a gente está observando, dá para a gente perceber o quanto que eles estão, na verdade, investindo, né, nessa área. Vai ser mais ou menos de 2.600 quilômetros de extensão, com 40 quilômetros de largura. Esse projeto é um projeto realmente grandioso, e a proposta lá é de inserir cerca de 10,4 milhões de hectares, né, de recuperação, no caso de área, inserindo, portanto, 1,7 bilhão de árvores nativas, né, algo que já está acontecendo, inclusive, em outros lugares do mundo, que eu já até citei anteriormente, com o Paquistão, né, onde eles também estão tentando fazer isso, inserir bilhões de árvores em algumas áreas, tá? No caso do Paquistão, manguezais.
No slide 26, a gente pode perceber já uma iniciativa mais próxima aqui do Maranhão, né, que é justamente no estado do Piauí, no município de Teresina, cidade de Teresina, né, onde está sendo mostrado aí um projeto Margens Sustentáveis, né. Isso aí é com o apoio da Universidade Federal do Piauí e com ONGs, né, da região, que também estão tentando fazer isso, estão tentando recuperar as margens desse rio, né, do rio Poti, que inclusive é um afluente aí do rio Parnaíba. A mesma coisa pode estar acontecendo em outros lugares aqui próximo de nós, né, por exemplo, aqui no município de Timbiras, no município de Codó, e outros municípios. É o que está acontecendo, inclusive, que eu já percebi, observando aí pelos slides da figura 27, né, dá para a gente ver duas imagens que eu coloquei, são dois recortes, né, que eu encontrei já disponibilizados na internet. As duas ações, inclusive, remetem à questão da urbanização e plantio, né, uma delas é urbanização, arborização, no caso, e a outra é plantio de mudas, né, de um ambiente hídrico. Portanto, são ações dessa natureza que necessitam ter realmente esse respaldo, né, e mostrar que há necessidade de envolvimento da população. Mas eu também encontrei aí no município de Timbiras, eu acho que o Eduardo vai, inclusive, comentar um pouco mais sobre essa questão da arborização, porque ele está com os dados, né, do projeto, que ele já fez pesquisa sobre arborização aí em Timbiras, e aqui no slide 28, eu encontrei um tipo de atividade que é realizada pela população, né, pelo que a gente pôde perceber e dá para a gente observar, é um projeto Timbiras mais verde, né. Então, essas ações locais, elas estão dentro de um determinado projeto, devem estar dentro de um projeto, né, um projeto maior, tá, que atende justamente aos critérios que a ONU determina, que é de redução do dióxido de carbono, de emissão de dióxido de carbono, e que, portanto, tende a diminuir as temperaturas no planeta. Então, se você consegue arborizar mais uma determinada região, principalmente as cidades que são mais quentes, elas, por natureza, são mais quentes. Os ecossistemas urbanos são, de fato, bem mais quentes do que os ecossistemas naturais. Então, esses ambientes, os urbanos, são, em especial, eles devem atender justamente a essas demandas de redução de temperaturas, porque precisa, inclusive, estar utilizando aí desses tipos de ações, né, ações envolvendo a população, e que é o que a gente percebe aí no município de Timbiras. Portanto, eu, inclusive, estou aqui elogiando a comunidade que está se envolvendo, né, se já aconteceu, mas se continua a acontecer, lógico, é louvável que a gente realmente mostre e que as pessoas daí de Timbiras, né, apoiem também, né, sobre essas ações da sociedade civil. Achei muito interessante, por isso estou trazendo o exemplo aqui nessa palestra. No slide 29, para a gente estar finalizando, aqui nós temos os 3 caminhos, né, para se envolver na restauração de ecossistemas durante essa década de 2021 e 2030, proposta pela ONU, que é justamente estar adotando essas ações de apoiar algum projeto de restauração local. Pela imagem que vocês estão observando aí, a imagem de satélite que eu coloquei, que é o do município de Timbiras, da cidade de Timbiras em especial, dá para a gente ver alguém aí circundando a cidade, que é justamente, né, um dos grandes rios aqui do nosso estado, que é o rio Itapecuru, que merece a nossa atenção, né, nessa palestra, porque justamente ele é o rio principal aqui da bacia do Itapecuru, né. Então, nessas áreas urbanas de Codó, Caxias, Codó, Timbiras, né, Coroatá e outros municípios, nós precisamos dar uma atenção especial no perímetro urbano, até porque nós temos que atender à legislação federal, né, que é justamente o novo Código Florestal, Lei 12.605/2012, que é justamente o código que traz aí as normas, né, para proteção desses ambientes que ficam nas margens dos rios, né, que são justamente as matas, a mata ciliar, também chamada de mata de galeria, tá? Componente importantíssimo, então, inclusive, para esse processo de restauração, tá bom? Continuando, a gente pode ver também aí as escolhas que nós podemos fazer, são as escolhas mais inteligentes possível. A gente pode, inclusive, fazer essas escolhas no momento que estivermos fazendo compras, né? Comprar produtos mais duráveis, mais sustentáveis, mudarmos dietas também, né? Levantando, inclusive, a voz em apoio à conservação e à restauração dos ecossistemas de forma local. A gente pode fazer isso, inclusive, incluindo nossos familiares, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês algumas sugestões, são vídeos, são artigos. Esse slide 30, né, o 30 mostra
aí um exemplo do que está acontecendo aqui no nosso país, né, no estado de São Paulo, um exemplo aí do que foi já editado, é um vídeo, né, já editado em 2015, sobre uma área que está sendo restaurada, né, a floresta que está sendo restaurada, inclusive com espécies nativas, tá, que é o que mais a gente tende a apoiar, viu? Tem outros exemplos de textos, né, de materiais que são bem interessantes, posso estar disponibilizando, inclusive, pelo próprio e-mail, que eu vou deixar aqui para vocês no final, tá? São vários artigos, tanto do slide 31 para frente, 32, 33, o 34 e o 35, né? Até o 36, na verdade, tem vários artigos que são interessantes, tem documentos, tem sites também que são interessantes que a gente visite, que a gente conheça. Nós que somos professores, né, membros de associações de bairros, né, de comunidades, podem acessar, podem ler, caso precise de mais ajuda para entender um pouco do tema, estarei à disposição, nós temos, inclusive, mais apoio aí de alunos, né, do Instituto, que são já formados como técnicos, que poderão, inclusive, apoiá-los nesse sentido de entendimento sobre esse processo. Nós estamos à disposição da gestão do município de Timbiras e de outros municípios, lógico, do nosso país, para que nós possamos entender um pouco mais dessas ações que devem ser efetivas. E aqui eu deixo um abraço a todos, espero aí as perguntas, as dúvidas de vocês, caso vocês tenham, né, e foi um prazer ter estado esse momento com vocês, lógico, espero, inclusive, mais convites, né, estou aqui à disposição, tá? Muito obrigada.